Meu nome é Silvestre Aparecido Duarte, eu nasci em Campo Mourão. Campo Mourão fica no centro-oeste do Paraná. Esse ano faz 110 anos que minha família povoou aquela região. Minha família é pioneira de Campo Mourão. Eu acho que a minha primeira utopia foi no sítio onde eu nasci, lá em Campo Mourão, que eu vi os passarinhos, lagartos, animais correndo, coelhos comendo pinhão. A segunda utopia foi na cidade, foi muita gente, movimentos, pessoas, juventude e 2 padres, que mais tarde sumiram da cidade, tidos como comunistas. Ali foi a segunda utopia. Foi bom, foi isso antes de 64, 63, 62. Eu era criança, mas eu lembro muito bem, tenho uma memória muito boa sobre isso. Com o tempo, vindo para Curitiba, na virada de 64, 63 para 64, vi o movimento de rua, na rua, dos estudantes. Morava perto da universidade. E tivemos muita influência, eu e meus irmãos, dos festivais de MPB, do movimento hippie, final de 60. Tenho fotografias onde eu apareço atrás de flores. E a minha formação veio um pouco por aí, pela contracultura, Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones, The Mamas and the Papas, Caetano, Gil. Ela vem da MPB, vem da Bossa Nova, vem do rock pesado e do rock, depois com o tempo, do rock progressivo. Yes, Pink Floyd, Supertramp e outros mais. Em meados de 70 é que eu comecei a participar na política estudantil. Estava na universidade, fiz o curso de comunicação social. Na época não tinha jornalismo. Tinha jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas, tudo num curso só. E foi quando eu me tornei presidente do núcleo de estudantes, núcleo de comunicação social. Não havia diretório acadêmico na época. Eles tinham sido proibidos. E ali eu comecei a participar. Já tinha participação cultural antes, mas sempre por um viés assim alternativo. Acho que a vida toda eu fui alternativa. Ainda me sinto alternativo ainda. E por ali seguimos em frente. Com 78, com 76 eu terminei a faculdade. Naquela época teve grandes eventos políticos marcantes. 78, 79. Era uma época difícil, uma época complicada. Nós não tínhamos informações. Assistíamos filmes americanos de protesto, que mostravam os índios norte-americanos. Os diretores não podiam falar da guerra do Vietnã. E fui aderindo à política com naturalidade, com tranquilidade. Era um estudante de esquerda, nós não estávamos em partidos, mas tínhamos uma visão de esquerda, um projeto de socialismo, uma visão social. E fomos... 79, 78 começa uma redemocratização, começa a aparecer os partidos através da Tribuna da Luta Operária, mais conhecida como Tribuna Operária, né? Eu conheci o PCdoB. E também em reuniões que eu tive no movimento dos metalúrgicos lá em São Paulo. Entrei no PCdoB final de 79. Na virada de 79 para 80. Anistia. E segui em frente nos movimentos que me tornei diretor da Tribuna Operária. Eu comecei na imprensa como jornalista no jornal Correio de Notícias, em 77. Mais tarde fui para o jornal Estado do Paraná. Lá eu participei da cobertura do sequestro da Juracilda, da prisão dos intelectuais de Curitiba, das escolas OCA e Oficina. Fiquei um tempo desempregado, já nesse período, pela participação política, que já vinha desde 78, desde 76, eu fiquei visado. Esquemas de segurança, Polícia Federal e outros, né, vigiavam as pessoas, vigiavam publicações que... Quando eu criticava a Polícia Federal, quando eu escrevia, nunca tive nenhum artigo censurado,
diretor do Estado do Paraná, José Mussa, não lembro o nome dele. José Mussa Assis. O diretor do jornal nunca censurou uma linha do que eu escrevi. Mas os federais apareciam lá na segunda-feira. E eu não ia trabalhar. Eu sabia quando pegava. Isso é um pouco da minha história. Tem uma segunda parte, que é a minha viagem. Fiquei fora do Brasil, porque não podia trabalhar. Eu queria mudar de profissão, queria sair em 80 do estado do Paraná, e queria ir pelo viés da publicidade, da redação, da criação, né? Mas não conseguia, porque visitei fiz uma via-sacra por agência de publicidade, e eles gostavam do meu perfil. Eu tinha um irmão que era mídia, João, chamado de João Mídia. E eles combinavam tudo e não dava certo. Os organismos de segurança, creio que a Polícia Federal, ligavam, eles me acompanhavam, rastreavam, ligavam para as agências, dizendo para não contratar. Ameaçavam de colocar fogo nas agências. E assim eu fiquei desempregado um bom tempo. Trabalhei fora da minha área. Trabalhei como secretário da APUF, Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, APUF. Trabalhei cerca de um ano e meio por aí. Por meio salário do jornalismo. E as ameaças foram se intensificando com o tempo, especial, nessa época de 80, 81, 82, é uma época de muitos movimentos populares, de muitas ações. Eu tive em Minas Gerais com um companheiro do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Eloy Pires, das bases lá da Vila Nossa Senhora das Graças. Tivemos num evento nacional da Movimento contra a Caristia e trouxemos para Curitiba. E vários outros movimentos que nós participávamos. Participei de um jornal alternativo em Curitiba, chamado Boca no Trombone. E esse jornal teve quase 10 edições. Era medido em bairros, em greves, nos bairros, nos terminais. Fui preso várias vezes em terminais, fazendo pichação, entregando panfletos, materiais. E madrugada, vendemos muita tribuna operária nas portas de fábricas, com muito frio. 5 horas, 6 horas, fazíamos mutirões. Tem um episódio do Rio Centro, que eu sofri uma agressão após a explosão da bomba no Rio Centro. Era véspera de 1º de maio de 1981. E o jornal fez uma denúncia e colocou com manchete: Figueiredo engole a bomba. E nós fomos avisados para pegar o jornal porque a Polícia Federal ia prender. Nós desviamos o jornal, seguramos ele durante uma semana e vendemos na rua, com muita agitação, com muita propaganda. E quando eles vieram buscar, não tinha mais. E eles não gostaram, me agrediram. Não acharam e me agrediram. Eram 3 federais, 3 agentes. E eu já tinha, minha filha tinha nascido. Lembrei dela nessa ocasião, porque eu precisava manter vivo para dar sustento para ela. Estava junto comigo um colega, o Alexandre Zamboni, jovem, assim, uns 18 anos, viu tudo, ficou meio assustado, naturalmente. E fizemos denúncia disso. Então, o deputado estadual Newton Frederich fez um registro na Assembleia Legislativa, os jornais noticiaram, e os espaços foram se esgotando para mim, para trabalho. De forma que, com o rastreamento que eles faziam, passou a ser sistemático. Eu já trabalhava fora da minha profissão, e eles faziam ameaças para a minha família, que não tinha nada a ver. E aí, uma avaliação feita com o Comitê Central, nós chegaram à conclusão que eu tinha que ficar afastado do tempo das atividades. E foi quando houve a ideia de cumprir uma tarefa internacionalista na Albânia,
Partido Comunista era alinhado com o Partido do Trabalho da Albânia. E nós avaliamos, isso foi discutido devagar, com tranquilidade, e eu fui para lá. Fui com a minha ex-mulher, Rose Vilas Boas, minha filha, com 1 ano. E lá ficamos cerca de 2 anos e meio. Aprendemos a língua, traduzíamos e fazíamos emissão diária de rádio do Brasil, português. Aprendemos outros idiomas e foi um aprendizado bom, foi um momento bom também de ver o Brasil de longe. Eu e um companheiro sentir o Brasil de longe. Adolir Rossi, que também a gente sentir saudade. Nós pegamos um boletim dos brasileiros, do jeito dura, das nossas pessoas, diretório acadêmico de Salvador, do nosso jeito, uma invasão do campus. Acho que lá eu aprendi a gostar mais do Brasil. E nós usamos a gráfica, acho que todos os brasileiros que estiveram fora, do DARP, Diretório Acadêmico Rocha Palma, da Universidade Federal. Nós imprimimos muitos exemplares e distribuímos nas 2 universidades. Isso aí atraiu a ira aí dos agentes federais, dos órgãos repressivos. E um dia nós saímos do boteco, nosso boteco preferido, e nós fomos presos e fomos levados para a Serra do Mar. E fomos... sofremos ameaças. Não houve tortura, não houve... a violência foi de outra forma, foi psicológica, né? E eles nos ameaçaram de mostrar armas automáticas, né? E tentaram nos colocar... nos deixar em silêncio. Aí nós íamos embora, pegamos carona, demos um tempo e voltamos novamente às nossas atividades. Isso foi na Serra do Mar. Não sabíamos que estávamos lá, só subimos e voltamos de carona. Pois é, como foi esse processo da tua... Onde que você estava quando te pegaram? Perto da Universidade da Católica, da Antiga Católica, num boteco. Foi na saída. Como foi essa abordagem? Conte um pouco mais detalhe. Nessa época aí nós tínhamos feito, além dessa divulgação do boletim, nós tínhamos feito um pouco antes um evento, uma semana de estudos jurídicos e sociais. Trouxemos Caio Prado Júnior, Miguel Reale e outros historiadores e pensadores, né? E eles abordaram bastante assim, a questão da repressão, dos mecanismos de repressão na época da ditadura do Estado Novo. Na verdade, eles estavam falando do Brasil, do nosso tempo. Tudo isso desagradou. A reitoria desagradou o reitor, desagradou. E nós começamos a ser vigiados. Em 76, também, ainda nesse contexto, nós fizemos, né, pela comunicação social, pelo nosso curso, nós paralisamos as aulas, homenageamos o primeiro aniversário da morte do Vladimir Herzog, jornalista. Foi morto, torturado e morto em São Paulo. E nós homenageamos ele, fizemos um mural, colocamos um jornal alternativo chamado X, E-X, X. E paralisamos as aulas, debatemos o curso e fizemos homenagem a ele. Isso também foi essa soma de coisas, né, que nos colocou na alça de mira aí do movimento estudantil. Nós fizemos também uma união do movimento estudantil da Católica, da PUC, com a Federal, que tinha sido rompido lá atrás, em 70. Mas como foi a abordagem da polícia no boteco? Como foi esse processo? Conte com mais detalhes. Ah, sim. Eles nós estávamos... tomando uma cerveja. Nós tínhamos saído, estávamos 2 andando em direção ao Uberaba, que a família dele morava lá. E apareceu uma veraneio, e tinha uns homens fortes, uma cara, estavam armados, e nos empurraram para dentro. Nós não percebemos, foi tudo muito rápido. E fomos empurrados para dentro, tinha um com a arma na mão, não nos apontou, mas estava com a arma na mão. E nós percebemos que nós sentimos... Nós só fomos perceber para onde nós fomos muito mais tarde.
Nós ficamos muito tempo rodando, nós perdemos a noção do lugar. Capuzados? Não, dentro do camburão sem visão, não tínhamos visão. Mandaram vocês ficar olhando para o chão? Nós estávamos com escolta, tinha alguém junto, armado, nós tínhamos que ficar deitados, nós ficamos deitados. Deitado. Uhum. Não soubemos para onde nós fomos. Eles deram uma porção de volta para nos confundir, tocaram para a serra. Outras pessoas na época também foram levadas desse jeito, artistas, que nem denunciaram, que nem falaram mais. Você sabe de algum nome? Eu lembro eu tentei lembrar ontem do nome de uma pessoa, faz teatro, não vejo há muito tempo. Sempre trabalhou na área de cultural. E eu não consegui lembrar o nome dele. E eu lembro que algo de tempo em tempo algumas pessoas eram presas. Mas na época, nós estávamos em 76, as pessoas sumiam, as pessoas davam tempo, acabavam obedecendo eles, iam para casa dos parentes, viajavam, né, para não sofrer agressões, para, sei lá, a vida deles corria um risco. Então vocês foram levados para a Serra do Mar de noite? Sim, nós fomos deixados à noite. Nós ficamos muito tempo, não era noite, era final de tarde quando nos pegaram. Nós passamos muito tempo dentro do carro. E era um lugar especial, era uma cabana ou era céu aberto? Não, era um lugar de mato. Uma clareira? Um lugar de mato, né? E a gente viu que estava perto da rodoviária, viu da rodovia por causa do barulho dos carros, né? Mais tarde. Nós não sabíamos onde estava. Como foi esse interrogatório? O que eles queriam saber de vocês? Não, eles queriam saber se nós éramos do Partido Comunista, se nós tínhamos célula do Partido Comunista, sobre os eventos que nós participamos. Quase todas as prisões, quase todas na época de outras pessoas também era a mesma coisa, se pertencia ao Partido Comunista, se tinham células. E nós não participamos, não pertencíamos a organizações partidárias na época. Então, depois dessa circunstância, você voltou a militar tranquilamente? Nós demos um tempo curto e voltamos a militar, sim. Mas daí nós fizemos contato começamos a fazer contato com organismos da igreja, Comissão de Justiça e Paz da Cúria Metropolitana de Curitiba, com a OAB, nós fomos percebendo que nós tínhamos que ter um anteparo, nós tínhamos que ter um respaldo, né? Fomos nos aproximando desses setores democráticos. Você chegou a ser novamente preso? Bem? Fomos presos em algumas manifestações, mas não como essa aí. Nós fomos presos durante pichações em terminais. E o que vocês estavam pichando? A anistia, a ampla geral e restrita. A anistia, no movimento contra a carestia, a gente tinha, às vezes, movimento contra as tarifas. E o PCdoB tinha uma tradição de pichar. Era impressionante como se pichava. Alguém de fora disse que a gente pichava, éramos ótimos pichadores. E volta e meia havia prisões, era comum. Eu presenciei uma prisão de colega, não presenciei, eu passei, ia para casa e vi eles, por acaso passei em frente a um lugar que tinha uma delegacia, uma porção de coisa lá e eles estavam sendo descarregados lá, era a Polícia Civil. E eu vi, entrei, como tinha carteira de jornalista, já era jornalista, e comuniquei ao advogado Edésio Passos, que era o nosso advogado, que em todas as situações ele estava lá. E fui dormir, porque eu já tinha feito isso outras vezes. Sempre que alguém era preso, a gente comunicava ao Edésio Passos, advogado. Era advogado, e no dia seguinte o pessoal estava solto, já estava de volta. Principalmente na época da anistia, e outras manifestações também. Mas nessa época já era mais tranquilo. Estou falando lá de 79 e 80. Pichar em 76 era complicado. Uma única tentativa que eu fiz em 77, não voltei mais a fazer. Eles repicharam
Onde estava escrito ditadura, abaixo ditadura militar, eles escreveram cubana. Onde estava escrito militar fora dos poderes, eles escreveram militares fora do poder de Cuba. Militares fora... Eles repicharam em cima e aguardaram a nossa volta para arrumar. Não votamos até hoje. Era muito perigoso. Só por em 79, sim, que aí abriu, clareou, 80, mas não muito. Pois é, abriu, mas no começo você falou que as ameaças contra você foram se intensificando. Foram sim. Que tipo de ameaças? Quem... Tinha um organismo que mandava muito panfleto, desde a época do estudante. Era o CCC, Comando de Caças Comunistas. E eles tinham, eu achei lá no arquivo público, eles sabiam o nome dos militantes. Eles sabiam o nome de todo mundo. E eles tinham o roteiro das nossas caminhadas, das nossas andanças diárias, de trabalho, e eles davam telefonemas. Era muito comum por telefone. A partir de 80, a partir de 82, do episódio do Rio Centro, que eu fui agredido, houve uma intensificação muito grande, sistemática de rastreamento. A gente via eles de dia, já não era mais de noite, não era mais na escuridão, era de dia eles seguiam a gente. Apareciam na minha casa entregar avisos para assinar, para coisas burocráticas, por causa da denúncia que eu fiz, por ter ido reconhecer os agentes na Polícia Federal, junto com advogados, junto com companheiros, né, Então eles iam me visitar. Morei no Bairro Alto, eles iam lá no conjunto e estavam por lá. Eles seguiam os passos da gente. Como reconhecer quem na polícia fez? Como assim? Eu fiz um registro da agressão, normal, no Instituto Médico Legal, fiz lesões, exame de lesões, fiz BO. Isso em que circunstância? Foi após a agressão dos federais, na sede da Tribuna Operária, após o episódio do Rio Centro, quando nós temos vendido jornais, né? Nós fizemos uma denúncia, segui os canais normais, teve uma repercussão na Assembleia Legislativa, e o fato é que eu fui chamado para reconhecer um álbum fotográfico. Só que eu não fui sozinho, fui com mais pessoas, né? Não me lembro de ter reconhecido, porque eles não iam... Os federais também tinham muito medo também de se expor na época. Por isso eles agiam nas surdinas, agiam furtivamente. Você não reconheceu ninguém? Não reconheci. Não. Mas eles continuaram a fazer um assédio. Assim, a partir daí ficou difícil, porque eu estava trabalhando já fora da minha profissão, eu estava desempregado, eu era diretor da Tribuna, aí é que eu fui convidado para trabalhar na PUF. Fui lá trabalhar, não conseguia emprego. Eles rastreavam onde eu ia nas agências de publicidade. E trabalhei na PUF, na Associação dos Professores, um bom tempo. O Comitê Central tinha avaliado a minha situação, como viram que estava em perigo, a situação minha. Tinha uma filha de 1 ano, da minha ex-mulher, da família, já estavam telefonando para a família. E foi avaliado que eu deveria me afastar, ficar afastado das ações do partido. Naquele ano, naquele 82, teve a preparação do CONCLAT, Congresso das Classes Trabalhadoras, em Praia Grande. Eu fui me desligando. Daí, em contato com o Comitê Central, houve essa ideia de passar um tempo na Albânia, de viajar e cumprir uma tarefa na Albânia. E coube como uma luva para a gente, porque ia garantir um tempo de segurança para a gente, um tempo de afastamento, e a gente continuava militando. E foi o que fizemos. Eu saí da PUF uma semana, na outra já desembarquei em Roma.
Você lembra do teor dessas ameaças, principalmente a família? As ameaças... Só um minutinho, desculpa. Está meio seca a minha garganta. A ameaça era de risco, de vida. De filha, de mulher, de família, né? Ameaçavam a família inteira. Aham. Sabe se chegaram a concretizar alguma ameaça? Não, não. Minha família, a partir do sequestro que houve da Juracilda, que eu fiz cobertura, a Juracilda esteve na nossa casa, meus pais, minha família começou a me apoiar, deu apoio à minha ação. Eles sentiram de perto. E quando eu me afastei, minha família compreendeu também. Foi difícil pelo lado dos pais da família da minha esposa, da Rosi. Mas a minha mãe deu apoio, meus pais deram apoio, minha família, e acharam que a gente tinha que partir, que seria bom para a gente, como foi. Voltamos sem ressentimento, com tranquilidade, num Brasil diferente. Pouco tempo. Você acha que, de alguma forma, essa perseguição e suas prisões te marcou de alguma coisa? Marcaram, sim. De que forma você acha que marcou? Eu tive no meu consultório uma vez, e o Dr. Breno Tauten, psicanalista não, me ajuda aí, não é psicólogo. Psicanalista, isso. Faz terapia. Não é psicólogo, psiquiatra. Breno Tauten. Ele, está escrito aqui nesses documentos, que eu mandei para a Anistia, Comissão da Anistia. Eu tomei remédio pesado na época. Eu tive síndrome de pânico quando eu voltei à Europa. E eu tinha dificuldade para dormir. Eu começava a dormir, né, entrava no estado de vigília. E ele disse um dia para mim que eu não tinha apagado os canais que eu tinha aberto durante o tempo da clandestinidade, que foi necessário para a minha proteção, mas que eu não conseguia fechar. Isso foi dito por um psiquiatra. E eu tomei medicamentos na época, tarja preta, e tomo até hoje. Não como naquela época. Uma época difícil para mim. Qual tempo você passou na clandestinidade? Clandestinidade? Deixa eu ver, eu entrei no partido no final de 79. Desde que eu só voltei para cá quando o partido foi legalizado, né? Eu voltei em 85, foi o ano da redemocratização, né? 1985. Mas a minha militância no partido no interior foi toda desde... E era semi-clandestina, porque eu também fui militante do MDB, eu tinha dupla militância. Pelo PCdoB, eu atuava no MDB, na chamada Tendência Popular do PMDB. Nós tínhamos que ter uma fachada legal para ir para os bairros, para a nossa atividade. E essa atividade se aconteceu exatamente pelo MDB. Como o MDB era uma frente de resistência, nós participamos dela. Os atuais petistas também, o pessoal do PT, que criou o PT em 1980, também participava do MDB. Mas os articulistas do regime souberam ludibriar a grande frente, souberam enganar direitinho, deram espaço para outros partidos. Como foi esse teu processo de 81, parece, que você foi agredido, que gerou essa denúncia? Isso aí foi em função do atentado terrorista no Rio Centro. Isso aí foram em comemoração do 1º de maio, foi na véspera. Houve um acidente de trabalho. 2 oficiais, num Puma, eles estavam tentando colocar bombas, fazer explodir bombas na hora do show. E a bomba explodiu dentro do carro deles, na hora que Elba Ramalho cantava. Um público de 20 mil pessoas.
A ideia era provocar um ato terrorista com pânico, com pessoas mortas, provocar uma coisa sórdida para justificar um endurecimento das conquistas democráticas. O país já não é um mês do meados de 70, já havia uma abertura. A ideia era essa, e eles se deram mal. E aí nós denunciamos, no Brasil todo. E foi justamente por uma edição do jornal do partido, né, que era vendida em bancas, e da qual eu era editor, né, Tribuna da Luta Operária, que uma edição especial. Tinha como manchete Figueiredo engole a bomba. E nós vendemos na rua, nós nos antecipamos à polícia, aos organismos de segurança, pegamos o jornal, conseguimos enganá-lo, né? E uma semana nós vendemos todos na rua, fazendo discurso e denunciando. Isso aconteceu no Brasil todo. A partir daí que eu sofri agressão, que eu já narrei, né? Que eles vieram buscar o jornal. Não? Eles vieram prender o jornal. Nós tínhamos pego o jornal. Você estava onde exatamente? Na sede da tribuna, no centro, na Tribuna Operária. E nós já tínhamos pego o jornal e tínhamos desviado. Eles chegaram atrasados. Seguramos o jornal durante uma semana, vendemos uma semana depois. Com muita agitação, com denúncias. Daí sim é que eles vieram atrás, vieram à sede do partido, da sede do jornal. E não tendo encontrado, revistaram, não acharam nada, me agrediram. Estava sozinho? Não, estava com o Alexandre Zamboni. Ele presenciou. E como foi essa agressão? Me bateram no ouvido, por trás. Cara forte. Na própria sede da tribuna? Na sede da tribuna. Eu encarei eles, né? Isso aqui é verdade, né? Tem que dizer, né? Que eles não iam, que o jornal não tinha mais, que tinha vendido, que eles iam perder tempo. E de repente eu levei um soco, a mão fechada, na orelha. Eu tive a impressão de ter estourado o tímpano, né? Aí eu fiquei tonto e levei mais algumas que eu não me lembro, que eu não percebi porque eu estava tonto. Mas quando eu me recuperei eu estava de pé, continuava de pé. O Alexandre estava verde. E eu me recompus. Aí eles pediram para me identificar, tirei minha carteira de jornalista. E aí eu fui para cima deles. Eles se olharam, viram que tinham cometido uma burrada. E aí eu cresci. Fiz um escândalo. A vizinhança toda que lia a Tribuna da Luta Operária, que tinha lido o jornal, eram amigos no prédio, vieram ver o que era, e eles saíram corridos. Foi pichotesco, é meio engraçado essa situação, né? O fato é que dali, junto com aquele deputado, Nelton Friedrich, que era amigo do partido, com os dirigentes do partido, nós tomamos medidas, né? Nós fomos as medidas normais de agressão, né? Claro que não ia acontecer nada, mas nós fizemos, para dar respaldo para uma denúncia lá na Assembleia, como aconteceu, né? E os jornais noticiaram. Fui ao Instituto Médico Legal, fiz exame de lesões, e fizemos BO, o boletim de ocorrência, e os jornais tomaram conhecimento, e eles votaram de outras formas depois. Pediram que eu fosse reconhecer, fazer reconhecimento. Na verdade, eles não queriam perder o contato comigo, como eles fizeram. Pausa para uma gole de água. Você continuou militando depois de 85? Continuei sim. No PSB? Eu era considerado quadro, né? Quadro, que eles chamavam, né? Quadro, né? E eu continuei militando, sim. Até quando, mais ou menos? Eu militei eu creio que uns
10 anos mais. Eu fui me afastando do partido quando o Lula perdeu na primeira vez. Eu comecei a cuidar da minha vida, eu comecei a achar que essa coisa da transformação social não era bem como eu achava. Seria preciso mais tempo, mais maturidade. Não se daria como nós achávamos que... Eu me afastei do partido, continuei amigo, sou até hoje, e procurei outros viés, outras coisas que eu pudesse fazer, né? E uma delas é o que eu estou fazendo, que é um livro de história que conta a guerra dos caigangues no interior do Paraná. A luta dos caigangues, a região que eu nasci, Campo Mourão. Os Campos do Mourão, nome dado pelos portugueses, em 1770. Uma série de expedições aconteceram aqui no Paraná. Portugal e Espanha estavam de lados opostos, numa guerra na Europa, e eles temiam que refletisse aqui, que os espanhóis invadissem a região da São Paulo, que compreendia o Paraná. Então veio para cá um nobre, veio para cá Dom Luiz Antônio de Souza Botelho e Mourão. Eles permaneceram 10 anos aqui no São Paulo, fizeram várias expedições para o interior do Paraná. E nessas descobriram os Campos do Mourão, que é a região que eu moro hoje. Em 85 até 92, 92 teve Fora Collor. Como foi a atuação do partido nessa época? Assim, não sei se você participou do Fora Collor. Fora Collor? O movimento do Fora Collor é interessante. Eu achei interessante desde o começo. Eu estava andando pela rua que eu moro hoje, eu não morava ali, mas eu andei pela rua e eu encontrei o Andrezinho, o André Laroca. Morreu precocemente. E ele falou: Silvestre, vamos derrubar o presidente? Falei: mas, André, derrubar como? Nós lutamos por eleição e tivemos eleição. Agora nós vamos derrubar o presidente? Ele falou: não, Silvestre. Legalmente. Falei: como? Ele falou: impeachment. Até então eu conhecia a palavra impeachment de 62, por aí, que houve uma situação no Brasil que o João Goulart foi impedido de assumir. Quando ele voltou foi fazer uma visita à China comunista, como se dizia, né? Houve um problema sério na época, foi instituído o parlamentarismo como uma medida conciliadora para que ele pudesse assumir. Depois caiu o parlamentarismo, voltou ao presidencialismo. E o fato é que a UJS, via PCdoB, via JS, a UJS é que levou esse movimento para a rua, os jovens da rua. Eu me lembro disso aí. Eles levaram e cresceu. Na época tinha uma novela da Rede Globo que também apoiou, deu tudo certo. Ontem à noite eu escutei. Como é que é? Caetano Veloso, aquela música? Caminhando contra o vento, sem lenço no documento. Como é que é o nome da música? Alegria, Alegria. Essa música tocou na novela e os jovens cantavam na rua. Então, foi um movimento importante, assim, muito, muito importante para a sociedade. Mas contou muito assim com essa participação na cabeça, encabeçado pela JS. Eu lembro disso aí. Você lembra de mais alguma coisa marcante que você queira contar da tua trajetória, antes da gente caminhar para as palavras finais? Eu me lembro que quando eu voltava da faculdade, eu passei num jornal, numa banca de jornais, em frente à Banca do Brasil. Ali se reuniam uns comunas antigos ali, da velha guarda, né? Gente que olhava para o lado, olha para os lados, fala baixinho e tal. E daí tinham jornais noticiando a morte do Comitê Central do PCdoB, 86. Eu lembro disso aí, 1986. 76 ou 86? 76, 1976. Na Lapa, né? Na Lapa.
ficou conhecido como Chacina da Lapa, esse episódio, né? Teve uma repercussão grande na Europa, depois eu vim a saber, com músicas, com... Bom, eu comprei o jornal, nós discutimos isso com os colegas, companheiros do núcleo estudantil, do DCE, e nós ficamos chateados de perceber que qual a razão que levou assim, a repressão, assim, os organismos a matarem, né, a chegarem lá e dispararem, matar, assim. Isso nos fez pensar muito, e a mim pessoalmente. Falava-se que o PCdoB era da linha chinesa, que era adepto de Mao Tse Tung, da Revolução pelo Campo. Eu não sabia que existia um partido chamado PCdoB. Só sabia do PCB. Aí por ali eu fui descobrindo. Eu pensei, acho que é por aqui. E foi. Foi o caminho que eu escolhi. Mas como você fez para se vincular daí ao PCdoB, Silvestre? Foi a partir de 78. 78 teve aqueles movimentos custo de vida, que depois virou movimento contra a carestia. Em 78 foi eleito Aurélio Pérez pelo MDB, e era do PCdoB. E eu descobri, eu fui atrás, fui procurando. Andei por São Paulo, fui percebendo, eu levei tempo para entrar. Mas eu fui distinguindo bem. Na época já tinham jornais dos partidos, já tinham jornais na rua, as bancas de jornais, que eram queimadas por vender jornais alternativos, né? E em 79 eu já tinha decisão, 78 e 79 eu já tinha, em 79 eu entrei no partido. Aliás, fui trazido por um metalúrgico. Alguém conhecia bem as lutas lá de São Paulo. Você lembra quem que era? Zé Carlos. Zé Carlos. Talvez não seja esse o nome real dele. Zé Carlos, metalúrgico. Muito rápido, muito ligeiro, muito esperto, veio das bases do partido, com formação muito boa. Zé Carlos. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Ele era um paranaense que morou no ABC. Trabalhou lá na metalúrgico, bom tempo. Participou desse processo de luta desde 78. Cheguei ao partido através dele. Zé Carlos. E como foi teu processo de filiação? Ele chegou para você, você já se conhecia? Não, a gente era devagar, né? Era devagar. Na época havia tentativa de outros partidos também, de cooptação, né? Do PCB, do MR8, mas eu já tinha uma certa maturidade, eu tinha passado já por várias fases da minha vida, eu tinha mais... Eu lendo materiais da época, assim, comparando, né? Eu me identifiquei com o PCdoB. A guerrilha do Araguaia também foi muito importante para mim. A chacina da Lapa também, tudo isso, eu achei que o PCdoB era o canal. Que tarefas vocês cumpriam pelo PCdoB? Você, especificamente? No estado do Paraná, quando eu trabalhei no estado do Paraná, a gente noticiava notícias do movimento populares. Eu participei do movimento de associação de bairros. Nós fundamos em 1978, começamos a organizar associações de bairros, junto com o Edésio Passo. O Requião também participou desse movimento, né? Toda a esquerda acabou assim, se engajando, né? E eu tinha essa dupla partidária do MDB e PCdoB, eu tinha que acompanhar as reuniões, lançamos um candidato, creio que em 82. 82. Foi bem votado, mas não foi eleito, que é o Hélio Cagé, pelo MDB, mas era do PCdoB. E ele ficou como suplente, não se elegeu. Teve uma boa votação, teve umas 5, 6 vezes mais do que o PT. PT que havia sido recém-organizado. Foi bem votado, mas não se elegeu. Era mais uma linha partidária mesmo, eleitoral. Nós fizemos campanha, mas essa campanha eleitoral assim não convencia ninguém. Não havia convencimento como tem hoje. Acho que aí a gente vai começar a fazer um pouco de comparação, né? Fique à vontade. Eu via
O PCdoB da época, né, assim, não acreditava muito em via de eleição. Eu, pessoalmente, até hoje não acredito. Eu não acredito. Minha formação é muito leninista. E a grande crise que está aí, essa era a crise prevista por Lenin. Não tem organizações mais revolucionárias para aproveitar a crise, para detonar aquilo tudo que aprendemos. Eu acho que as esquerdas, não diria a esquerda, as esquerdas foram cooptados pela democracia. E hoje o PCdoB está sempre servindo de bengala para o PT. Qual que era a leitura naquela época, tua dentro do PCdoB da eleição? Qual era a estratégia? Na época, um documento muito importante, a revista Princípios, tinha um artigo criticando o surgimento do PT, que ele tinha um viés de Partido Social Democrata. E isso foi discutido dentro de algumas correntes do PT. O documento do PCdoB foi lido dentro, discutido, né? Foi engraçado, né? Do MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, né? Eu acho que aquilo que o João Amazonas, que já tinha escrito antes, essa questão da social-democracia, que a gente era contra, né, acabou se impondo, como aconteceu com os PS, Partido Socialista lá na Europa. Eles também pegaram o poder, privatizaram. Aconteceu lá antes do que aqui. Eu vejo coisas boas no Brasil. Eu vi coisas boas feitas na era do Lula, mas eu vejo perigo também, hoje, agora, tá, dessa cooptação. Ela é invisível, é indolor. O poder, ele pega. Não tem um limite. Aqui termina. Não tem, não está escrito. O objetivo central do partido sempre foi construir uma nova sociedade, construir o socialismo. Sabemos que essas etapas são bem demoradas. Você ainda acredita que nós vamos chegar no sistema socialista? Eu acho que o que falta hoje às esquerdas, todas elas, né, o PCdoB também, é entrar no novo milênio. É usar as redes sociais. A internet é o grande fenômeno. A internet mudou tudo. Ela permite a união dos trabalhadores de vários países hoje, como Karl Marx e Friedrich Engels queriam. Ela permite a união dos trabalhadores hoje. Hoje há mais facilidade na luta dos jovens, na luta de todos os segmentos. Eu acho que as esquerdas brasileiras elas ainda não entenderam a mudança da aldeia global que nós vivemos hoje. E estão muito em função de eleições. Eu não sou muito crente com eleições, nunca fui. Mas voto, sempre procuro votar. Mas acho que há muita coisa a ser feita com a cultura, com a musicalidade brasileira, que é muito rica. A cultura brasileira é muito rica. A música brasileira é muito rica. Isso tudo precisa ser trabalhado. Para que os jovens tenham um canal, como tinham na JS, tempos atrás. E muitos daqueles jovens, depois da primeira eleição do Lula, que ele não foi eleito, alguns desses jovens caíram na corrente do narcotráfico. Lá na Vista Alegre, onde eu morava, eu vi isso. Perderam a perspectiva. É preciso retomar isso, eu acho. E a cultura é um grande instrumento. Silvestre, como foi a tua experiência na Albânia? Você já vai para lá como membro do PCdoB, tendo uma defesa do socialismo, e vai para a Albânia socialista. Como foi isso para você? Como isso te afetou? Foi uma experiência boa. Foi muito boa. Primeiro, pela cultura, a gente tem um contato com uma cultura completamente diferente, uma língua exótica diferente. E você tem que aprender, tem que usar no dia a dia. E a sociedade organizada, toda ela, desde as crianças na creche, tem lideranças. Minha filha era líder, minha filha Maíra,
Era ali na charge, como eles diziam para creche, né? Que é berço, né? E todo mundo pertencia a uma organização de massa, toda a sociedade. As mulheres, jovens, todos prestavam serviço militar, tinham tarefa militar uma vez por ano. Era bonito ver aquelas garotas de farda, com cabelo, uma fita vermelha, cantando a Internacional. Era bonito, sabe? Foi uma experiência boa, foi uma experiência também de enriquecimento, de leitura, de estudo, de visão do Brasil também de longe, como eu falei, né? Foi rica. Culturalmente foi rica, foi bom também para dar um tempo. É bom dar um tempo de vez em quando. E para mim foi bom. Lá eu reli, eu li livros que eu não tinha lido ainda. Lá tinha a Casa dos Brasileiros, lá tinha Stepia Brasilianity, que era a Casa dos Brasileiros, né? Lá tinha uma biblioteca muito rica. Eu li Bar Dom Juan, do Antônio Calado. Li um livro do Jorge Amado. Os Garotos da Areia, não lembro o nome agora, algo assim. Eu li livros que eu não tinha lido. Eu precisava de um tempo e aquele tempo veio. Foi bom. A gente continuou em contato com o Partido Comunista o tempo todo. De tempos em tempos chegavam lideranças, andavam pela banda e a gente tinha contato. Não perdemos contato. Foi bom. Foi rico. Fiz amizades, mantive um contato por muito tempo com algumas pessoas. Escreveu para a gente em francês e em albanês. E agora perdi os contatos com as mudanças. De certa forma, a tua estada na Albânia reforçou a tua convicção socialista ou arrefeceu? Não creio que tenha reforçado, não. Não creio. Eu percebi que é preciso construir mais ainda. E que a Albânia, no momento que eu estive na Albânia, foi um momento em que a Albânia estava se esgotando a experiência socialista. A pressão do capitalismo era muito forte. O consumo, a ideia do jeans, da Coca-Cola, da TV de fora, né? E as novas gerações, elas não queriam mais socialismo. Uma geração anterior estava indecisa. Os antigos é que defendiam o socialismo. Mas o consumismo, a indústria do consumismo era muito forte. Era um bloqueio, era muito forte. Eu voltei de lá com muito ânimo. Eu sempre tive ânimo partidário. Sempre tive. Sabia trazer as pessoas, sabia abordar. O pessoal ficava admirado, né, os que não conheciam, mas por quê? Porque tinha que fazer aquilo mesmo. Tinha que levar as teorias, levar as coisas para o movimento de massa. Tinha que ir lá, tinha que conversar, tinha que conviver, tinha que trazer, tinha que explicar, fazer as pessoas crescerem. E eu vi muitas pessoas crescerem. Lá em guetos, em favelas, todas conseguiram fazer faculdade, universidade, eu fiquei feliz. Eu hoje diria que a minha utopia não é mais uma utopia. Eu hoje tenho utopias. Uma delas é o livro que eu estou escrevendo, que é Os Campos do Mourão, onde está a história da minha família, mas não só a minha família, está a história do contexto de história das colônias, das potências ibéricas, disputando a América, disputando as Serras de Prata, do Aleixo Garcia. E isso está tudo escrito lá. O Caminho do Piabiru, a Guerra dos Tenentes, de 1924 e 25. Eu estou trabalhando com isso. E quais são as outras? Tem alguma de cunho social, mais amplo? Essa obra minha é de cunho social. Por exemplo, a defesa dos índios caigangues está lá o tempo todo. E tem lideranças caigangue que querem conhecer mais, querem saber do que eu faço. Tua família, Silvestre, em Campo Mourão, teve algum contato já? Você lembra isso na infância, adolescência, da presença indígena da região que foi negada? Há cerca de 10 anos, mais ou menos, os caigangues saíram de Campo Mourão, da região onde é a cidade hoje.
O registro histórico lá de Campo Mourão, dos historiadores, né, era que haviam dois toldos indígenas. E, pelo que eu levantei, jornais da época, existiam cerca de 500 índios. Era uma cidade indígena. E eu descobri agora que tinha mais índios, mais tribos indígenas, e mais caciques indígenas. Além dos dois que já são conhecidos, tem o Rio do Campo, que teriam mais na região, porque eu achei lá evidências arqueológicas, achei pedras, né? Então ali tem vários caciques não conhecidos da história. Agora é que eu estou colocando eles em evidência, e também com outros pesquisadores também que me ajudarem da UEM. Lúcio Tadeu. Exatamente, o professor Lúcio Tadeu Mota, é o bicho. O professor Lúcio Tadeu Mota, ele, quando eu li os livros dele, as coisas que ele escreveu, eu senti que eu podia fazer também. As lutas heróicas dos caigangues. E como eu conhecia a região que eu vivi, um dia conversando com ele, ele falou para mim: Silvestre, você está dizendo que os fazendeiros guarapavãs não povoaram Campo Mourão? Eu falei: não, professor. Mas você está dizendo? Sim, professor, não povoaram. Mas eles têm uma ata de porque povoaram, existe uma ata, sim, professor. Mas é forjada. E ele me ajudou bastante, professor Tadeu Lúcio Mota. De certa forma, esse teu resgate histórico tem a ver com uma luta não concretizada? Você acha que o teu projeto político que você tinha dentro do PCdoB, isso, com o próprio fim da ditadura, isso foi frustrante? Ele foi frustrado ou ele foi realizado? Não, Como você se sente em relação a isso, Silvestre? Eu acho que o meu trabalho faz parte da continuidade do que eu fazia antes. Se nós conseguíssemos espaço para colocar a questão indígena, assim que eu tiver o livro na mão, pronto, se eu fosse convidado para participar de um núcleo sobre a questão indigenista, eu participaria, sem problemas. Eu tenho que terminar o primeiro livro, para daí apresentar. Mas você acha que você se vê como teus projetos políticos, eles foram frustrados ou eles foram em parte concretizados? Em parte foram concretizados. Acho que pelo acesso das pessoas hoje ao consumo, é meio estranho, né? Mas sim, acesso da classe D, a classe C, a melhoria das condições dos brasileiros, né? Houve uma melhoria, sim, houve, mas é preciso melhorar muito mais. Em parte foi, mas foi em parte. Você tem alguma mágoa, um ressentimento do período? Não tenho não. Eu já era mais amadurecido na época. Eu brincava com eles, com os mais novos, né? Que eram muito sérios, sisudos. Inclusive eu gostava de rock, né? E alguns não viam isso como terrível, né? Como coisa do imperialismo. E eu gostava, gosto de rock até hoje. E de vez em quando eu fazia um som, tocava alguma coisa, né? Cantava em inglês, eles ficavam horrorizados, né? Mas é a minha formação. Alternativo. De que ano você nasceu? Eu nasci em 51, 31 de dezembro de 51, na década do rock. Tinha, então, 13 anos em 64. Você lembra o... Lembro. Eu tenho lembranças do golpe, eu tenho lembranças. Eu escrevi sobre isso. Quais são as lembranças? O que você lembra? Onde que você estava? Havia um lado de muita alegria, de uma perspectiva de uma coisa nova que vinha por aí, e havia um lado de medo. Tinha os dois. Lá em Campo Mourão andavam por lá de tempo em tempo a gente militantes católicos da Ação Popular, que eu descobri mais tarde, né? E tinham dois padres também dessa organização. Ali era uma utopia também. Ali nós estávamos, os mais velhos todos jogando futebol à noite, futebol de salão, a juventude se encontrando. Eu vi que era possível. Foi interrompido isso aí. Eu lembro. E eu prometi para mim mesmo que eu falaria disso mais tarde, ia contar. Durante um certo tempo foi proibido falar sobre isso. Sobre o que eu não entendi. Sobre antes de 64.
os movimentos populares, da igreja, da ação popular. Comunismo. Houve muita repressão em cima disso, das ideias. Houve muito medo. Você chegou a ter contato com esse pessoal da P? Não, eu era muito novo, era muito criança. Mas eu lembro deles. E lembro do Partido Comunista também na região. O partido tinha feito uma... 58, fez um congresso, né? Opção da reforma agrária, né? E eles deslocam militantes para Maringá e de Maringá para Campo Mourão, para a região. Eu achei documentos disso aí. Bate com o que eu vi quando era criança. Eles eram atuantes lá na região. E essa história dos padres que sumiram, mas como você ficou sabendo disso? Foi na época ou foi posteriormente? Depois. Agora já faz parte da história. Tem um livro chamado Caminhadas Vermelhas. Caminhadas Vermelhas. É isso aí. Revela quem eram eles, tudo. Está lá. Um deles é Você vivo. ficou sabendo na época que eles sumiram? Não. Eu deduzi com o tempo, lá na Albânia eu deduzi que eles eram da ação popular. Eu descobri. Falei, só podia ser eles. E acertei. Hoje tem literatura sobre isso, tem livros escritos sobre eles. Em 68, você tinha alguns... Você estava com 17 anos. Você tinha alguns contatos, alguns conhecidos militantes? Não tinha não. Era a turma do rock and roll, né? Nessa época eu estava mais para o Paul Flower, muito influenciado pelas cores, pelas flores, pelas camisas psicodélicas, pelas faixas, pelos cabelos grandes. Isso aonde? Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, Que ano você veio para cá? 64. 67. 68 tem os festivais de MPB. 67, 66. E isso influenciou bastante a gente. A Tropicália também, eu fui muito influenciado pela Tropicália. Os Mutantes, a banda dos Mutantes. Influenciado por quê? Pela renovação estética que eles propunham, né? Pela volta que eles deram. Eu acho que uma coisa que hoje é reconhecido, né? Na época não era, né? Era coisa disso também, guitarra elétrica, não... Isso é coisa do imperialismo. Teve a ver uma associação socialismo com essa ideia de liberdade do Flower Power na tua cabeça? Teve sim. As comunidades hippies. Você chegou a viver em comunidade hippie? Cheguei a viver, mas por pouco tempo. Eu não ficava muito preso muito tempo a nada. Viajei de carona, andei pelos países vizinhos, aprendi espanhol. Mas sempre em frente. Eu segui, parece que eu estava buscando alguma coisa. Depois se encontra, então, numa militância estudantil, universitária, Isto. uma vazão para essa... Mas eu tinha, os meus companheiros, boa parte dos companheiros, também vinham da mesma linha dos alternativos. Eles também tinham também essa coisa, muitos deles. Só para fechar, Aham. as duas questões, porque você é a primeira pessoa que vem aqui que traz uma militância em 76, 77. Uhum. Aham. 77, você teve uma atuação também Tenho. política? Aham. 77, né? Nós organizamos nesse ano, eu já não era estudante, estava no jornal Correio de Notícias. Estou ficando cansado. Nós organizamos lá. Teve um encontro para a discussão de liberdade de imprensa em Londrina. E foi um encontro que repercutiu bastante. Nós fomos, eu já não era estudante, levamos 2 ônibus de Curitiba, cheios de estudantes e profissionais, em Londrina, 77. E os arquivos, estão nos arquivos isso aí, dos aparelhos de repressão. Mandaram para o SNI, cópia, mandaram... Então, Silvestre, deixa uma palavra final para ouvir, algo que faça sentido para você, que você queira deixar da tua trajetória, das tuas utopias, o que você vai julgar relevante. Eu acho importante as utopias. Eu acho que nós precisamos de utopias. Se não utopia, precisamos de utopias.
né? E relembro que utopia é uma coisa próxima do Brasil. Utopia, a história de Thomas More, a utopia é Fernando de Noronha. Isso faz parte da história. Bueno, como é que é o nome do Bueno? Aquele historiador gaúcho? Como é que é? Não, Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. Ele apresentou isso aí e já foi incorporado na história. Já vi documentários que começam dizendo que a utopia é Fernando de Noronha. A história que conta. Eu conto isso aí também no meu livro. Eu acho que nós precisamos de manter as utopias. Só que precisamos atentar para esse novo contexto de terceiro milênio da sociedade da informação. Parece que isso não está muito claro ainda para as esquerdas, para os novos militantes, as redes sociais. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.